Olá, tudo bem? Sérgio aqui mais uma vez. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um assunto bem legal, que é Supabase com Remix. Se você não conhece o que é o Supabase, é um serviço similar ao Firebase do Google. Então ele fornece serviços como autenticação, banco de dados e storage. Pode ser integrado com várias aplicações, mobiles, vários frameworks e, claro, evidentemente com Remix. Só que eu tentei fazer essa integração do Supabase com Remix seguindo a documentação oficial mais o tutorial que eles têm no canal do YouTube oficial do Supabase. Eles apresentam lá um exemplo de como vocês utilizarem o Remix junto com o Supabase para fazer uma autenticação. Só que a forma que eles fizeram no site lá não é a forma que eu gostaria de fazer, embora funcione perfeitamente se você assim desejar fazer daquela maneira. No caso aqui, sempre que possível, eu tento fazer as coisas do jeito, da maneira Remix de fazer as coisas, certo? Na filosofia do Remix. Remix é um framework que ele tem um pé muito forte dos padrões web. Então, sempre que possível, eu vou tentar utilizar esses padrões nos meus projetos com Remix. Sendo assim, eu tentei fazer lá, utilizar da forma que é passado no site e tive algumas dificuldades. Depois de algumas pesquisas, encontrei outros colegas aí que também já têm material na internet aí pronto, explicando também como fazer esse procedimento da forma que eu gostaria de fazer. Eu fiz uma adaptação aqui e agora eu vou compartilhar com vocês essa experiência. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês como funciona uma autenticação dentro do padrão web, que é uma autenticação baseada em cookie. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Deixe-me ver. Aqui é o nosso canal do Remix JS Brasil. Quem não conhece, por favor, faça uma visita. Vem aqui, se inscreva, colabora, ajuda esse canal a divulgar essas informações. Você que gosta de Remix, assina e compartilha, sabe? Vai ajudar todo mundo, vai ajudar você, toda a comunidade de Remix aí. Vou mostrar para vocês aqui agora como funciona a autenticação baseada em cookie. Nós temos aqui um navegador e um servidor web. Simplesmente você vai preencher o seu formulário, dar o seu post, preenchendo lá o seu login, o seu nome de usuário e sua senha. Vai ser enviada essa requisição para o servidor e aí vai ter um fluxo aqui dentro do servidor para validar esses dados que chegaram até ele. Tá? Então, nesse processo de autenticação, ele vai fazer o quê? Ele vai checar as credenciais, de que forma ele vai pegar, extrair da requisição a senha e o password e simplesmente vai consultar, vai confrontar esses dados em alguma fonte existente, onde esses dados já existam. Normalmente e sempre é em um banco de dados. Então, imagine que isso aqui é um banco de dados local, é um Postgres que está rodando na sua máquina local, aqui dentro já tem o seu usuário e a sua senha. Então ele pega esses dados que foram passados, checa aqui, ok. São válidos esses dados? Se não são válidos, o que vai acontecer? Simplesmente vai ser retornado um response aqui e simplesmente você vai pegar um código 401 stat code, ou seja, não autorizado. Simples assim, não tem acesso ao servidor. No outro cenário, que você validou o usuário e está tudo certinho, senha e tudo correto, ele vai passar para cá. E aí o que ele faz? Ele vai gerar um cookie. O cookie é gerado no servidor. Esse cookie é gerado e pode-se colocar informações dentro do cookie, por exemplo, o ID do usuário. É comum a gente fazer isso. Não se deve colocar informações sensíveis como senha, a gente só coloca coisas tipo o nome do usuário ou o ID. Feito isso, ele vai poder ter acesso aos recursos da rede, o que ele quer, a rota protegida que ele quer acessar, tá bom? E, evidentemente, que você vai ter uma resposta, um HTTP response para o navegador, dando um código 200, um status code 200, tudo ok, você está autorizado, legalizado, e aqui está o seu cookie. E aí ele devolve para o navegador, dentro dos cabeçalhos da requisição, simplesmente ele está lá dentro dos headers, ele passa o cookie. E o navegador simplesmente grava esse cookie com as informações necessárias. Pode ser um token, mas as informações adicionais que ele vai guardar.
Nas próximas conexões, toda vez que o navegador for mandar alguma informação para o servidor, ele já vai mandar com esse cookie. E aí, automaticamente, esse processo vai se repetir, ou seja, o servidor vai sempre verificar se esse cookie é válido, se tem a informação necessária, e daí em diante você consegue acessar todas as informações. E como é que dá o processo de logout, de tirar a autenticação do usuário? Simplesmente removendo esse cookie do navegador do cliente. E aí ele precisa fazer todo o processo novamente. Esse é o processo bem simples de autenticação usando uma autenticação baseada em cookie. Se você for lá no site, no canal do Supabase, vocês vão ver um exemplo lá parecido. Inclusive ele tem dois clientes. Ele tem o que ele chama lá um cliente para o server-side e um cliente para a parte do navegador. Então ele tem dois clientes. Ele se conecta com o Supabase e a autenticação é feita utilizando o navegador com componentes dentro do navegador do cliente, que é uma abordagem que eu não queria. E aí como foi que eu consegui resolver isso? Simples. Chegando nesse ponto aqui, ó, vocês vão ver o seguinte. Quando chega nesse momento das credenciais, ao invés de ele conectar, de ele consultar aqui no banco de dados local, o Supabase, como eu falei, ele fornece já serviço de banco de dados e também serviço de autenticação. Então eu vou eliminar esse Postgres aqui da minha infraestrutura e vou passar a utilizar na nuvem. Para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer dentro do meu servidor, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um token que eu pego lá no site do Supabase e vou abrir uma conexão com o Supabase para que eu possa me comunicar com o Supabase. Feito isso, o próximo passo é eu chamar algumas funções que já são da própria API do Supabase. Nesse caso aqui eu vou chamar essa daqui, ó, que é sign in with password. Simplesmente eu chamo esse método aqui do objeto auth e passo para ele um objeto contendo o e-mail e o password que foi enviado aqui pelo nosso amiguinho aqui, browser, tá bom? Feito isso, ele vai checar no Postgres que ele tem lá na nuvem, vai verificar se esse usuário é válido ou não. Sendo válido, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai enviar os dados desse usuário para aqui, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o retorno dele retorna data, onde contém várias informações sobre o usuário. E caso ocorra um erro, ele vai retornar um erro que você pode desestruturar e trabalhar da forma adequada para tratar esse erro. Mas vamos supor que tudo deu certo, foi validado. Ele vai vir para aqui, tá certo? Tudo certinho. Eu peguei, extraí o cookie que veio do navegador, porque até então não tinha feito. Eu peguei o header que o navegador me mandou, extraí o cookie dele e verifiquei se existia lá uma seção já, um cookie já de uma coisa setada. Se não tem, e normalmente na primeira vez não vai ter, o que é que eu faço? Eu vou configurar um cookie para mandar para o servidor. Quando eu configurar esse cookie, eu vou passar para esse cookie, eu vou embutir dentro desse cookie o token que o Supabase me passou. Eu vou comitar ele e devolver ele dentro do meu cookie da própria estrutura do Remix, devolver para o navegador do mesmo processo. Pronto. Daí em diante o processo se repete. Toda vez que ele bater, ele já tem um cookie gravado e vai estar acessando bonitinho. Quando quiser fazer o logout, vai dar um comando, ele vai chamar uma função lá do Supabase que destrói a sessão, tá? Como também do Remix, ambas destroem a sessão. O cara está... E é isso. Aí agora que vocês entenderam, espero que tenha ficado claro isso aqui. Caso tenha alguma dúvida, certo? Manda um comentário aí no vídeo aí embaixo aí, que eu vou fazer o maior esforço para tentar te explicar esse assunto, ok? Vamos seguir. Então aqui está feito. Esse gráfico aqui que eu fiz aqui, eu vou disponibilizar lá no GitHub. Esse projeto, antes de mais nada, deixa eu falar para vocês, esse projeto... eu vou disponibilizar ele dentro do GitHub do Remix JS Brasil. Então aqui eu tenho um projeto Remix já configurado.
npm run dev, vamos botar aqui. Eu tenho um processo simples de remix, simplesmente um formulário, coloca e-mail e password, clica ali no botãozinho com post e pega lá do outro lado no seu action. Vou mostrar o código para vocês aqui antes, aqui ó. Eu tenho aqui nas minhas rotas aqui, eu tenho aqui login. Vocês podem ver que é bem simples aqui, eu já deixei configurado aqui um action, tá vendo? Porque já para gerenciar esses posts que eu vou mandar, então como vocês podem ver aqui, ó, você que trabalha com remix já sabe disso, mas vai que não é o seu caso, que você está chegando aqui agora pela primeira vez para ver remix. Então basicamente o que é que eu tenho aqui? Esse formulário, ele tem dois inputs, ele tem aqui o input de e-mail, tá? Aqui você está vendo aqui o name aqui, e-mail, e eu tenho um outro input aqui que é o input de password, tá? Pronto. Feito isso, cá embaixo eu tenho o nosso botãozinho aqui, cadê? Aqui o botão aqui de sign in. Eu vou clicar nesse cara e aqui, cadê? Deixa eu ver aqui, aqui post, pronto. Ele vai dar um post aqui e esse post ele vai ser gerenciado dentro dessa própria rota. Isso é próprio do Remix. Então, essa função aqui, action, é que vai gerenciar essa requisição. Quando a requisição chegar aqui, simplesmente dentro desse objeto request, vem também aqui o nosso form data. Então, a gente vai extrair aqui os dados do formulário, é assíncrono aqui, como vocês podem ver, e vamos colocar aqui. Depois aqui eu estou usando aqui do JavaScript mesmo, um objeto from entries, e simplesmente já estou desestruturando aqui o e-mail e o password que foi enviado pelo formulário. Aqui no primeiro momento eu só estou dando um console log para que vocês possam ver a transferência do dado do formulário até o momento que você pega ela do outro lado do servidor. Então fazendo isso aqui, eu vou colocar aqui meu e-mail, botar uma senha qualquer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vou clicar em sign in. Pronto, voltando aqui, vocês podem ver aqui embaixo, ó, tá vendo aqui, ó? Tá aqui o meu e-mail, tá? Um e-mail que eu coloquei aqui e uma senha aleatória qualquer. Pronto, então, ou seja, os dados já tá fazendo aquele primeiro estágio, que é simplesmente sair do cliente e chegar até o servidor. Com esses dados chegando no servidor, aí chega aquela parte que eu falei para vocês da verificação. Eu vou pegar esses dados e confrontar ele com um banco de dados para saber se ele existe ou não no meu banco de dados. Só que nesse caso aqui eu não vou fazer isso dentro de um Postgres local, vou fazer no Supabase. Esse mesmo processo também eu já tenho aqui para a rota create, como vocês podem ver aqui, é o mesmo processo. Basicamente, ele vai chegar a ter o action aqui e também vai pegar sem usuário aqui. São praticamente idênticos. Deixei bem simples para vocês verem aqui como é que o processo funciona. A informação já está chegando do outro lado, então tudo que eu preciso agora é fazer aquele processo de me conectar ao Supabase e depois gerar o cookie. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Primeiramente, eu já vou deixar aqui configurado no Remix já a parte de cookie, tá? Que é muito simples. O Remix já tem toda uma infraestrutura simples para você gerenciar cookies, para você criar, apagar cookie, colocar coisas dentro de cookie, então já tem prontinho dentro do framework, super fácil para você trabalhar. Eu vou chegar aqui, vou criar aqui um arquivinho aqui chamado db.server.ts. Sobre essa questão de nomes de arquivo, TS e tal, tem muitos vídeos aqui que a gente já falou sobre isso, espero que vocês já saibam. A própria documentação do Remix já tem lá o código para poder você gerenciar cookie. Então eu não vou digitar isso, só vou copiar aqui direto do Remix e vou colar aqui para vocês que é padrão isso aqui, tá? Então simplesmente esse aqui, ó, tá vendo? Eu importo isso aqui, o Create Cookie Session Storage. Pronto. É com esse cara aqui que eu faço toda a gestão de cookie no Remix. Ele me dá um Get Session para eu retornar dados do cookie atual, Commit Session para poder commitar informações no cookie para mandar de volta para o servidor e um Destroy Section, que é para poder justamente eu eliminar o cookie do servidor. Aqui são informações pertinentes a cookie, não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. Cookie é muito simples, dê uma olhadinha na internet aí. A única coisa que eu vou ressaltar aqui, como vocês podem ver, é que eu tenho aqui ó, secrets
que está vindo de uma variável de ambiente. Eu já criei um projeto no Supabase, que é chamado Alpha Remix, como vocês podem ver aqui, já está criado previamente. Tem outro aqui que eu fiz para outro teste, certo? Mas o que eu estou trabalhando é esse. Quando você cria um projeto Remix, ele já te dá essas funcionalidades aqui, como vocês podem ver, ó, banco de dados, autenticação, storage e real time, ok? Pronto, como vocês podem ver as setinhas aqui, eu estou fazendo uso desses dois caras aqui, tá? Primeiro ponto, onde é que ficam os usuários do Supabase? Ficam aqui, ó, tá? Aqui, Authentication. Pronto, então aqui vocês podem ver que já existe uma tabela de usuário, um local fixo dentro do Supabase, onde ele vai gerenciar os usuários. Ele vai pegar, criar um usuário com e-mail, fone, provider e a data de criação, último login e esses dados bem simples aí. Quando eu criar o meu usuário, ele vai aparecer aqui e depois ele vai precisar confirmar o e-mail dele para que ele possa utilizar o serviço. Então, tudo bonitinho, sem você esquentar a cabeça com nada. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é chegar aqui no projeto aqui, e aqui eu tenho, ó, API. Quando eu clicar em API aqui, eu vou ter aqui justamente, ó, minha URL, aí eu vou copiar essa URL aqui e vou colar lá no meu .env. Eu já fiz isso, como eu mostrei para vocês, tá? Tá aqui, eu vou só mostrar novamente. Tá aqui, eu já fiz isso, ó. Botei aqui a URL, tá aqui copiada. Depois eu vou chegar aqui e copiar essa minha chave aqui, ó, tá vendo? Essa chave aqui do projeto, meu case aqui. Vou copiar também aqui, simplesmente chega aqui e colar aqui dentro. Também já foi feito. Então esse processo é o que vai permitir que a minha aplicação se comunique com o Supabase, tá? Eu já fiz isso. Aqui está a documentação do Supabase aqui que eu peguei aqui agora. Esse cara aqui, tá vendo? Eu vou mostrar esse cara aqui. Supabase, install Supabase / Supabase JS. Vou botar na minha aplicação aqui. E vou colar aqui, pronto, e dar install. Instalado, próximo processo agora, eu criar um arquivinho aqui no servidor para poder fazer essa comunicação. Vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar de Supabase mesmo, supabase.server.ts. Então, aqui dentro, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é simplesmente criar um cliente Supabase. Eu vou criar aqui export const Supabase client, Supabase client, pode ser o nome que eu quiser aqui, Supabase server, Supabase client vai ser igual ao cliente que eu instalei, que é o create client, e ele já importou ali, tá vendo? Pronto. Ele importou ali, aqui dentro eu preciso passar algumas informações para ele, para esse cliente, que é justamente a URL e a minha chave, o meu token, para que eu possa ter acesso. Como eu já tenho lá no meu .env, eu simplesmente vou pegar ele por aqui e acessar ele aqui, Supabase, vou dizer aqui, Supabase URL, pronto. Aí vou botar aqui, é tudo que eu preciso, só isso. Pronto, acabou, vou botar uma vírgula aqui. E aqui do outro lado de cá eu vou colocar a chave process.env Supabase _anon key. Pronto, a minha chave, tá? Aqui nesse momento vocês podem ver que ele está reclamando aqui, ó, ele está reclamando aqui que o tipo é incompatível, string undefined não é associado, tá? Eu não vou tratar com mais profundidade isso aqui, simplesmente vou colocar o nosso bang aqui para poder ele ignorar isso e tratar, ok? Pronto, ok, feito isso, feito. Então nesse momento eu já tenho aqui o meu cliente, vocês verem que é muito simples fazer um cliente para o Supabase, tá? E o próximo passo aqui agora é eu configurar a questão de validação. Então eu posso criar aqui agora uma outra função, export const, sei lá, res auth section.
Pronto, resolve section vai ser igual resolve section assim que 2 pontos aqui, pá, aqui, perdeu, pronto, isso aqui, pronto. Então eu tenho aqui essa função aqui que vai gerenciar a minha sessão ou não. Essa aqui ele vai receber um request, certo? Vai receber um request. Esse request aqui, obviamente, eu vou botar aqui o tipo aqui, o request mesmo, né? Para poder ele ficar bonitinho aqui, sem reclamar nada. Request, tá reclamando de quê aqui? Só que não foi utilizado, né? Exato, só isso, pronto. Próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou tentar extrair da requisição do navegador o cookie, para saber se tem uma sessão lá. Então, eu vou simplesmente pegar aqui e botar const session igual a await, que é assíncrono isso, get session. Esse get session aqui, ele já é daquele outro lado do remix que eu mostrei para vocês ali, que gerencia todos os cookies, certo? Pronto. Aqui dentro eu vou passar simplesmente o objeto request.headers, vou pegar o header aqui, headers, e simplesmente pegar o get e verificar e retornar o cookie. Pronto, vamos botar aqui, pega-se cookie. Peguei o cookie aqui, só que cookie de repente é com a letra C, tá bom? Cookie. Peguei o cookie da requisição do navegador e agora eu vou verificar se dentro desse cookie aqui ele tem uma seção. Então, se section, se não tem uma seção, é o contrário, né? Session, pronto, res, ou seja, se tem o que? Eu quero saber se ele tem. Aqui pode ser que eu não vou botar access token. Se já tem isso nesse cookie. Se tiver, beleza, né? Se não tiver, a gente vai providenciar criar. Não tendo aqui, vamos estourar isso aqui e simplesmente gerar um erro, porque ele tem que parar o processo aqui. No section. Pronto, no section. Acabou, explode aqui e acabou a brincadeira. Caso exista essa informação dentro do cookie que foi enviado, eu vou pegar, chamar o cliente do Supabase, vou chamar lá o auth, o objeto auth dele, vou pegar, setar a sessão lá dentro dele e vou passar para ele a sessão que já estava gravada no cookie que o navegador me mandou. E aí eu volto para o Supabase para que o Supabase valide ela internamente lá dentro do Supabase. Session.get, do mesmo jeito que o outro. Aqui é access token. Opa, access token. Pronto, bonitinho, feito isso, acabou. Então aqui é tudo que eu preciso aqui para poder fazer. Opa, tá dando um erro aqui, deixa eu ver qual é o erro aqui. Então aqui é só request, 2 pontos, acabou, morreu, tá? Pronto. Bacana. Então, é só isso. Mais nada que eu preciso. Entenderam aqui? Só passando para vocês novamente, eu só vou pegar, extrair o cookie aqui para verificar se tem ou não essa informação gravada dentro do cookie. Se não tiver, ele para por aqui porque eu estouro a aplicação. Mas caso tenha, eu vou pegar, chamar o Supabase com a função de notificação e setar a sessão no Supabase passando o token que está disponível dentro do cookie que o navegador me enviou. Feito isso aqui, estamos já feito todo o setup praticamente. Aqui agora a gente só vai utilizar agora as nossas rotas lá, a login e create a coach para poder fazer o processo de autenticação. Ok. Primeiramente, obviamente, eu vou fazer o processo de criar um usuário novo. Então, a coisa é bem simples. Já tenho, como eu falei para vocês, mostrei previamente, eu já tenho uma rota para isso aqui, create a coach. A informação já está chegando aqui, eu só vou precisar tratá-la. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Quando eu vou criar um usuário, aí a recomendação lá do documentação, a primeira coisa que eu faço, eu vou destruir qualquer sessão que exista previamente lá no Supabase, usando aqui sign out. Está aqui sign out, ele vai destruir qualquer coisa que tenha para garantir, para não ter problema algum.
Depois disso, que eu faço isso, passo esse comando para o Supabase, o próximo passo agora chamar a função do alpha, aquela que eu mostrei na apresentação para vocês. Vou pegar aqui o const, vou desestruturar os dados aqui, ele pega data, tá? Ele retorna um erro, como vocês viram lá. Opa, erro. De onde? Da função supabaseclient.alpha.signup, que é para criar novos usuários, tá? Signup. E dentro de signup aqui eu vou passar um objeto. O que é que eu passo aqui para dentro para ele? Um e-mail e um password para lá para dentro. Aqui ele começou a reclamar aqui. Vamos ver qual é a reclamação desse cara aqui. Primeiro ponto, deixa eu corrigir isso aqui. R, pronto. Aqui é só que não está sendo usado, correto? Beleza. Aqui ele está reclamando o seguinte, ó. Incompatibilidade. Está dizendo que o tipo password... Aqui ele está reclamando porque, na verdade, isso aqui é um objeto. E eu passei separado. Então, sempre está aqui um objeto. Tá? Tá aqui o objeto. Pegar esses dois caras aqui e colocar aqui. Isso aqui é um objeto. E aqui agora, ele começa a reclamar novamente do TypeScript. Porque com incompatibilidade de dados. Nesse primeiro momento aqui, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que simplesmente converter isso aqui para string, certo? Eu tenho algumas maneiras de fazer isso aqui. Aqui eu converti o e-mail que está lá em cima string. Não é a forma mais elegante de fazer isso, mas aqui agora fugiu da minha cabeça e foi o que eu achei aqui agora para a gente resolver isso rápido. Tá? Eu vou fazer o mesmo com o password aqui, certo? Para poder eu ganhar meu tempo aqui. E pronto, vamos lá. Password.toString. Pronto, beleza? Pronto, porque ele incompatibilidade de tipo, certo? Obviamente que tem maneiras mais legais de fazer isso aqui. Mas aqui agora, para esse momento, resolve. Seguindo aqui nosso projeto aqui, deixa eu salvar isso aqui. Pronto. Isso aqui, ele já chama, já tem uma conexão com o Supabase, já foi lá e já vai ser capaz de criar um novo usuário. E eu vou retornar os dados desse usuário. Quando retornar do usuário, eu vou fazer algumas verificações aqui. Eu não preciso mais desse console log aqui. Esse data e esse erro aqui, normalmente, a gente tem que converter para outro nome pelo seguinte. Aqui vai ser, esse aqui vai ser o user. Isso aqui são os dados do usuário, tá? E esse erro aqui, eu vou deixar ele como simples. Aqui eu vou colocar signup, certo? Signup erro. Vou botar aqui mais para bonitinho, signup. Então, nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer? Se ele vai verificar, ó, se for diferente, se não tem nenhum erro aqui, o que é que vai acontecer? Simplesmente a gente vai fazer as nossas configurações. Eu vou configurar aqui a sessão novamente, session, vou dizer que a minha session vai ser igual await get session, novamente aqui esse get session é do Remix, tá? Que já é daquela função que eu falei, já importou lá em cima. Aqui dentro, o que é que eu passo para aqui? Eu passo a requisição, o header e pego o cookie. Então, request, vamos manino, request, opa, não é request, é request, ponto. Aí eu vou pegar aqui agora o header, os headers dele aqui, e desses headers eu vou pegar o cookie que está dentro dele. Vou pegar aqui, cookie, pronto, pego o cookie aqui, para saber se esse cookie tem um token ou não, tá? Próximo passo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar eu vou setar o token que o Supabase me passou. Eu vou apertar aqui nesse set e vou dizer que dá o nome que eu quero aqui, eu vou chamar de access token, tá? Access token. Eu vou botar user, dentro do user eu vou pegar a seção do user. Bom, aqui eu cometi um erro, certo? Por quê? Porque isso aqui é síncrono. Isso aqui é síncrono. Await, tá? Ponto sexo, tá vendo aqui, ó? Pronto, aqui session. Eu vou pegar o quê? O token de acesso aqui que foi enviado para mim pelo Supabase. E vou guardar ele dentro da minha seção do meu cookie gerado pelo Remix e vou enviar para o navegador. Ok? Como é que eu faço isso? Return redirect, vou usar um redirect aqui, redirect. Esse redirect aqui simplesmente vou dizer para onde ele vai retornar. Nesse momento aqui eu vou botar para a raiz mesmo.
Não vou sofisticar muito o processo aqui. E vou passar aqui o cabeçalho aqui, o header, que é a forma que eu passo um cookie para o navegador no Remix. Isso aqui é padrão web mesmo, set cookie. Await e chamar o commit session. Esse commit session aqui, ele vai simplesmente, vou passar a sessão que eu quero aqui, session que eu sei que é lá em cima, e daqui pronto, é tudo que eu preciso, ele já vai retornar um cookie bonitinho gravado com Access Token enviado pelo Supabase. Feito isso, claro, né? Digamos que as coisas não foram bem sucedidas, que de repente houve algum processo lá e deu algum erro. Simplesmente eu vou retornar aqui, dentro desse JSON aqui, eu vou retornar o erro, que é o sign-up erro. Sign-up erro, para que chegue no cliente e você possa fazer o tratamento adequado do erro, saber o porquê que não foi possível criar um novo usuário, tá? Então agora vamos testar para ver se já somos capazes de criar um novo usuário. Ver se isso aqui vai funcionar. Parece que está tudo certinho, não tem nada quebrado. Vou rodar minha aplicação, npm run dev, ok? Eu rodei a aplicação aqui, espero que não dê nenhum bug aqui, não dê nada de errado. A princípio parece que está tudo certo. Vou voltar para cá para a minha aplicação e aqui eu tenho, esse daqui é o de login. Eu não quero de login, eu quero o create a coach. Pronto, que nós queremos criar uma conta. Vou passar aqui um e-mail aqui que eu estou usando para fazer um teste. Vou botar uma senha aqui. Opa, deixa eu botar uma senha mais... Pronto, botei uma senha e vou clicar aqui, tá? Feito isso, ele já me redirecionou para a raiz do meu projeto. Então, tudo indica que eu tive sucesso em criar um novo usuário no Supabase. Para verificar isso, a gente vai dar uma olhadinha aqui no Supabase. Cadê aqui? Eu vou chegar aqui, olhar aqui, ó, em Authentication. Pronto, chega aqui, clico. E como vocês podem ver, ó, ele criou um novo usuário aqui de forma bem simples. Está aguardando a confirmação por e-mail. Isso mesmo. Então, aquele processo todo de configurar um e-mail cliente já está prontinho. Eu vou entrar aqui no e-mail, verificar aqui esse e-mail aqui e vou clicar em confirmar. Pronto, ele me redireciona para o próprio endereço que eu estou trabalhando. Essa URL é configurável, então quando você for para um projeto em produção, você vai setar esse retorno para o seu domínio que você comprou e configurou lá na internet. Pronto, já estou feliz, certo? Então se a gente voltar aqui agora, vocês percebam que se eu atualizar isso aqui agora, ó, esse meu usuário agora ele já está 100% pronto para uso. Retomando aqui agora, vamos para a função de login. Então o login, vocês vão perceber que praticamente é muito parecido com o processo de criação. Então, inclusive, provavelmente, talvez eu copie algumas coisas de lá da primeira função. Vamos para o nosso action. No nosso action, para falar a verdade, ele é até mais simples, certo? Para falar a verdade, ele é até mais simples. Aqui no action, já estão chegando os dados do usuário. Eu vou tirar esse cara daqui, não preciso dele. Botar aqui. E o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou chamar a função que loga no Supabase. Const, vou desestruturar já pegando data, já vou fazer o alias para use aqui, como eu expliquei para vocês. Nesse caso aqui, o erro eu não preciso fazer isso. Tá? E vou simplesmente chamar aqui, é assíncrono. Da outra vez eu errei, isso aqui é assíncrono, Supabase Client, e dentro do Supabase eu chamo o método, o objeto auth, dentro do auth eu chamo o sign, aqui ó, tem várias opções como vocês podem ver aqui ó, o auth, authpay, mas no nosso caso aqui é por password, pronto, boto o password aqui, passa para aqui e aqui dentro eu vou ter um objeto que eu vou passar o e-mail e o password, pronto, simples assim. Da mesma forma que o outro, eu vou adiantar meu lado aqui e vou colocar ele toString para poder compatibilizar aqui com a informação. toString, botar aqui, feliz, TypeScript está feliz, vamos lá, TypeScript, e-mail.toString. Pronto, feito isso, pronto. É só o que eu preciso. Então, no momento aqui, eu chamo essa função,
ele vai bater lá no Supabase e vai verificar se esse cara existe ou não, e se vai ser autenticado. Sendo se tiver tudo certinho lá, eu vou testar aqui agora o retorno, conferir como qualquer autenticação. Se o nosso querido user, existir, vamos lá. Se o nosso querido usuário existir, o que é que nós vamos fazer? Novamente, vamos pegar a sessão, vamos pegar a nossa sessão aqui, usando as ferramentas do Remix, Get Session, como eu falei para vocês, Get Session, esse cara aqui. E aqui nesse cara aqui, o que eu vou passar? Novamente, eu vou passar o cabeçalho que foi me passado pela requisição do browser. Então, simplesmente request.headers, e do headers eu vou pegar um get, e desse get eu vou pegar o cookie. Pronto, pego o cookie aqui, capturei o cookie aqui, é o que eu preciso, e aqui embaixo eu vou setar esse cookie novamente, tá? Por que eu vou setar esse cookie novamente? Porque, veja só, eu fiz o login e ele simplesmente vai me retornar dentro desse usuário aqui um token, que eu acabei de fazer o log. Então, se o usuário existe, qual é o próximo passo? Pega esse token e coloca dentro do cookie. Então, session, vou botar aqui session.set, vou botar aqui access token. E aqui eu vou passar a chamar aqui o nosso querido user.session.accessToken. Cadê ele aqui? Aqui, accessToken. Pronto, passo ele para cá. Pronto, feito isso, acabou. Próximo passo, o que eu vou fazer? Vou redirecionar esse cara aqui. Redirect. Cadê redirect? O nosso redirect aqui, eu vou botar de novo para a raiz do nosso exemplo aqui. E aqui eu vou passar os headers. Esse headers aqui a gente vai passar um objeto que a gente vai passar o setCookie. Isso aqui é Web Standards, ok? Nada de novo aqui, setCookie. E vou informar qual é o cookie que vai ser gravado lá. Await, commit, pegar o nosso velho e bonito commit, cookie session, e passar a sessão para que ele possa gravar isso aqui. Pronto. Feito isso, estamos felizes. No final aqui, caso o usuário não fosse possível, não fosse encontrado, aí eu passaria para cá, dentro desse objeto aqui, eu passaria simplesmente, devolveria o usuário, né, e devolveria o erro que ele gerou, para a pessoa fazer o tratamento adequado no seu front-end. Pronto, acabou. Processo de autenticação. Aqui está faltando uma letrinha, ainda bem que o corretor me ajuda nesse sentido aqui. Salvei. E aqui eu espero que eu seja capaz de logar. Só que, para poder a gente ter um resultado melhor, para a gente perceber melhor esse processo de autenticação, seria legal que a gente consumisse alguma informação de dentro do Supabase. Por exemplo, alguma informação do nosso banco de dados Postgres dentro do Supabase. Iremos fazer isso agora. Eu vou mostrar para vocês aqui as tabelas que eu tenho. Aqui eu tenho, ó, tá vendo? Tables Editor. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho uma porrada de tabelas aqui no meu Postgres no Supabase. Se você der uma olhadinha direita aqui, vocês vão saber que isso aqui são as tabelas bem conhecidas na internet aí, que a gente usa para exemplo, do Northwind, se eu não me engano, né? Deixa eu confirmar para que eu não seja injusto aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Northwind Database aqui, tá? Quem não conhece e precisar fazer algum teste com banco de dados Postgres, ele tem uma versão aqui para... tem para vários, ó, o MySQL é o padrão, mas ele tem uma versão para Postgres. Se você botar aqui, ó, tá aqui a versão para Postgres. Pronto. Você vem aqui, ó, clica aqui, tem aqui o script, o SQL aqui, pega todo esse código aqui, simulando uma lojazinha, sabe, para você testar as suas aplicações, estudar, é bem legal. Basicamente eu copiei esse script aqui, colei lá no Supabase e ele criou toda a infraestrutura, inclusive com os dados, já que eu pudesse testar. Está aqui
Northwind, teste. Essa versão para Postgres é bem legal mesmo, ok? Pronto, voltando para cá, essas tabelas tem aqui, tem várias. Eu vou escolher alguma aqui, por exemplo, eu tenho essa aqui, Employees, né? Bom, aqui eu vou selecionar Select, todos os registros from da tabela Employee. Aqui a tabela Employee aqui, e vou dar rodar aqui, e ele vai retornar todos os dados, tá vendo? Então são esses dados aqui que a gente usa para brincar com os nossos bancos de dados quando a gente está testando alguma coisa. Recomendo para vocês. Só que eu não quero todas as informações aqui. Eu vou filtrar aqui, pegar somente o ID e o last name. Pronto. Então, eu vou pegar aqui Employee ID e Employee, e last name. Last name. Pronto, tá aqui. Feito isso aqui, vou rodar novamente. Ele vai retornar só essas duas colunas. Um pouquinho de SQL aqui para vocês, tá? E é isso aqui, esse dado aqui é que eu quero, no momento que eu logar, eu quero retornar esses dados e exibir no meu formulário. Ok. O que eu vou fazer é o seguinte aqui, ó. Só a título de exemplo, vamos imaginar que a gente tem aqui um dashboard. Um dashboardzinho aqui. Board, pronto, .tsx. E aqui eu vou simplesmente criar meu componentezinho aqui, export, default function, e vou botar aqui dashboard. Pronto, assim. E aqui dentro, o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero os dados daquela tabela lá que eu mostrei para vocês. Vou botar aqui um MEI aqui. Eu gosto de trabalhar assim. Vamos ver, MEI. Pronto, aqui dentro eu vou colocar um H1, vou botar aqui Supabase, Datas, pronto. Ok? Pronto, vou botar aqui. E aqui embaixo, claro, vamos por parte, né? Antes de mais nada, eu já tenho aqui uma nova rota. Qual o procedimento que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar no loader e fazer justamente o processo para pegar esses dados lá do Supabase. Então, vou criar o meu loader aqui, export, const loader, igual a sync. Pronto, tá aqui. Vamos colocar aqui o nosso very bom aqui, o request, que a gente vai precisar dele. Request, vamos tipá-lo aqui para o TypeScript ficar bem contente. Loader args, tá aqui, pronto, já importou aqui. Vamos tipar esse cara aqui, ok? Tipou bonitinho aqui, pronto. Já temos metade do caminho andado. É pegar o cookie. Dessa vez eu não vou mais digitar, já fiz isso várias vezes. Vou pegar isso aqui, ó, isso aqui, tá vendo? Pego isso aqui, que isso aqui eu retorno o cookie, pronto. Opa, vamos lá, P, pronto. Isso aqui, só preciso importar aqui, né? Pronto, vou me importar. Então, agora que eu já peguei o cookie, o que é que eu vou fazer? Eu vou testar se existe uma seção dentro desse cookie. Então, section has, aqui eu vou botar access token, pronto. E aqui, se não tiver, eu estou pensando que não tem. O que é que eu faço então? Bom, se não tem, camarada, então faz o seguinte, vamos estourar tudo aqui na brutalidade, vamos lá. Redirecionar, dar um redirect para ele, para onde eu quiser. Nesse caso aqui, eu vou mandar para ele onde? O lugar mais adequado, ó, parceiro. Vai lá no login e tenta lá se identificar, para que você possa ter acesso às informações aqui, tá? Caso contrário, o que é que eu vou fazer? Bom, esse camarada tem um usuário. Eu só vou chamar uma função do Supabase e pegar a informação que eu quero. Vou pegar aqui... Vou fazer uma desestruturação aqui, retornando o data e um erro. Aqui um erro a partir do nosso querido Supabase Client. Supabase Client. E aqui eu pego do objeto auth. Desse objeto auth nós pegamos o usuário get user. Aqui, tá vendo? Eu vou pegar o usuário e vou passar como informações aqui o que? O nosso token, que eu peguei de onde?
do cookie que o navegador me mandou. Então, get aqui e passo ele. Access token. Toma aí, Supabase, ó. Eu tô limpo, tô com a ficha limpa. Pode me liberar aí, beleza? Pronto. Feito isso, Supabase agora já tem certeza que esse cara é um usuário válido. Ok. Agora que eu já fiz essa primeira parte aqui, ou seja, se ele não tiver uma sessão válida, ele vai redirecionar a pessoa para que ela possa fazer o login. Bom, caso não seja esse, caso ele tenha realmente um usuário válido, o que é que eu vou fazer aqui? Que eu vou desestruturar, vou chamar a função para pegar o cliente do Supabase, simplesmente vou desestruturar aqui, data, e pegar aqui o erro, que é o que ele retorna para o padrão lá. Isso está na documentação lá, ok? Await, e aqui eu vou chamar Supabase Client, vou chamar o objeto auth, e dentro do objeto de auth getUser, está aqui getUser. Esse getUser ele vai receber como parâmetro receber session, vai pegar o nosso token que está guardado dentro do nosso cookie token, beleza? Pronto. Estou passando aqui o token de volta para o Supabase, para dizer, ó, Supabase, esse usuário é válido, olha o token dele aqui, ó, confere aí, beleza. Conferiu? Tudo tranquilo. Qual é o próximo passo? O próximo passo, eu vou verificar se houve algum erro, né? Então, teve algum erro? Erro. Pronto, não teve o erro. Se não teve nenhum erro, o que é que eu vou fazer? Vou chamar o Supabase novamente client e dessa vez vou chamar o auth novamente e passar e setar uma sessão. Set session, ok? E passar a nossa sessão novamente. Lembrando que Supabase ele já fornece token e refresh token. Então você vê que vários momentos aqui eu estou repetindo esses processos porque ele tem esse tipo de validação, viu? Já fiz esse processo aqui, já atualizei a seção do Supabase e por final agora eu já posso consumir recursos do Supabase. Pronto, feito isso aqui, esse from, aqui eu tenho mais opções aqui, ó, tá vendo? O que é que eu quero aqui? Eu já vou fazer aquele meu filtro, certo? Eu quero todas as tabelas, só que eu quero selecionar, eu quero um filtro aqui, eu não quero todos os campos, eu quero somente o employee, ó, de novo eu errando, employee, o que? ID, eu quero o employee ID, e o que mais? Eu quero last name. Last name, pronto, está aqui feito, bonitinho. E por final, ainda eu vou filtrar, porque eu não quero trazer todo mundo. Então eu vou filtrar aqui somente 2 registros, porque eu não quero encher a tela de informações aqui, tá? Aqui no caso eu digitei errado aqui, const, pronto, corrigido. Pronto, aí obviamente que aqui ainda está faltando coisa aqui ainda, que eu não estou utilizando. Eu vou pegar, passar aqui agora, vou retornar esse cara aqui e por curiosidade eu vou retornar também os dados aqui para vocês darem uma olhada aqui, o que é que ele retorna do usuário ali, só para vocês verem na tela por curiosidade, tá? Caso as coisas se compliquem aqui, eu poderia até botar aqui um else aqui, e caso as coisas se compliquem aqui, eu sempre vou dar um return também com um JSON aqui, e vou passar para ele o que? Um objeto contendo o erro que foi gerado. Erro. Eu botei o que? Eu botei erro, erro mesmo, só isso. Pronto. Então, houve um erro aqui, eu retorno o erro, tá? No meu componente React, e vou colocar aqui const, vou pegar aqui data, tá? Que é igual a use load data. Pronto. Vamos tipar esse cara aqui, type of loader, ok? E vamos executar, pronto. Feito isso, vou chegar aqui embaixo, usar uma tag pre aqui para ficar bonitinho na tela. Dentro desse prego, vou botar aqui um JSON para formatar aqui o nosso objeto, né? Para ficar bonitinho. Stringify. Vamos botar aqui o nosso data. Botar aqui null e botar 2 como indentação. Pronto. Vamos lá. Voltando para a nossa aplicação aqui agora, dashboard. O que aconteceu? Eu não estou autenticado. Ele me mandou para a tela de login. Esse seria o comportamento esperado. Vou colocar esse usuário aqui. Não sei se eu lembro a senha.
Espero se é que eu lembro a senha. Pronto, botei. Autentiquei. Ele veio para cá. Eu deveria ter tratado lá, pegado o search parâmetros lá e já feito um processo para quando ele viesse daqui, ele retornasse para lá. Mas eu não fiz, mas é um processo bem simples de ser feito. Mas eu estou tornar para lá, para a minha aplicação. Como vocês podem ver, ele já atualizou aqui, ó. Então, eu já sou capaz aqui agora de acessar uma tabela no meu banco de dados Postgres que está no Supabase. E aí eu tenho todo o fluxo, como eu mostrei para vocês, baseado da forma, dentro da filosofia do Remix, que é a forma que eu acho que deveriam trabalhar, já que o Remix foi pensado assim, e é uma forma que eu gosto, acho que é simples trabalhar dessa forma. Um abraço, até a próxima.